Fala pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop. Eu sou o Márcio e hoje nós vamos entender como funciona a relação de marchas da nossa bike e entender o que devemos levar em consideração na hora de escolher a melhor relação para o nosso pedal. Se você está começando a pedalar ou já pedala há algum tempo, deve estar cheio de dúvidas sobre como funcionam as marchas da bike. Então, vamos tentar esclarecer um pouco como é esse funcionamento e como isso pode afetar na sua performance. Mas antes, já vai deixando o like aí no nosso vídeo e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão inscreva-se e também acione o sininho para que você receba as notificações e as informações dos nossos próximos vídeos. Então, vamos começar conhecendo duas partes importantes que são a coroa e a catraca, responsáveis por aliviar ou não a força da nossa pedalada. A relação de marchas varia muito atualmente. Já se descobriu então que o mais não significa necessariamente o melhor. Para as bicicletas de estrada, as chamadas Speed, 20 marchas normalmente são mais do que o necessário. Já no caso das mountain bikes, 30 marchas é o máximo que encontramos aí no mercado. Mas já são usadas relações de 11 e 12 marchas. Nós vamos tratar aqui do que é mais comum, do básico e entender como funcionam as marchas das bikes. A catraca ou cassete talvez seja a parte mais famosa do conjunto de relação da bicicleta. Ela pode ter de 6 a 12 marchas. Cada uma dessas marchas encontradas na catraca podem também ser chamadas de cogs ou pinhões. Nesses pinhões existem os dentes e conforme o fabricante, os pinhões podem ter de 10 até 50 dentes. O funcionamento é assim: quanto maior o pinhão, maior o número de dentes, então mais leve será a marcha, porque o giro que a corrente fará será maior, então aliviará o peso. A segunda peça mais importante da relação de marchas é o pé de vela. No pé de vela, a força age exatamente o contrário da catraca. Assim, quanto maior for a coroa, maior a quantidade de dentes e mais pesada fica então a nossa pedalada. Tradicionalmente, nas bikes, o pé de vela tem 3 coroas, principalmente nas bikes chamadas de entrada, bikes para ciclistas iniciantes. Isso leva a um grupo de relação de 18, 21, 24, 27 ou 30 marchas. Porém, muita coisa tem mudado nos últimos tempos. Bom, percebeu-se então que muitas vezes é possível utilizar um número de marchas na parte traseira da bicicleta sem necessariamente usar 3 coroas na pé de vela, diminuindo o peso da bicicleta. Assim ficou mais comum ver bicicletas com pés de velas com 2 ou apenas uma só coroa. Então, quanto menor a quantidade de coroas no pé de vela, na parte da frente da bicicleta, maior pode ser o número de marchas ou de cogs na parte traseira da bike. Assim, é possível termos uma coroa na frente e até 12 cogs atrás, o que possibilita o uso de todas as cogs, evitando assim o cruzamento de marchas muito comum nas bicicletas com 3 coroas. Vamos entender então o que é esse cruzamento de marchas. Imagina comigo que a sua intenção é atingir a maior velocidade possível na bike. Um exemplo, tá? Para isso, você terá que usar na catraca o menor pinhão e no pé de vela você terá que usar a maior coroa. Se você usar o menor pinhão da catraca e a menor coroa do pé de vela, então nós teremos aí o cruzamento da corrente.
Nesse caso vai ser fácil você detectar o cruzamento, porque provavelmente a corrente irá pegar nas laterais do câmbio dianteiro e aí vai haver aquele barulhinho de metal com metal que é facilmente percebido. Com o cruzamento das marchas, prejudica-se então o desempenho do ciclista, a qualidade do equipamento e a vida útil da relação. Olhando para essa ilustração, fica mais fácil a gente entender isso. A gente percebe também que na coroa do meio também existe um cruzamento de marchas, de forma menos acentuada, mas existe. Então, na coroa do pé de vela, devemos usar também os pinhões do meio da catraca. Então, meu caro, na hora de escolher a sua bike, não se iluda com aquela conversa do vendedor que vai dizer que a sua bike tem 30 marchas ou 27 marchas, por exemplo. Porque devido ao cruzamento em uma bike de 27 marchas, efetivamente nós só temos 14 opções de marcha para usar, que não ocorre o cruzamento. Então vamos a essa explicação matemática aqui que vai te ajudar na hora de escolher uma relação ou de trocar a sua relação. Vamos utilizar então um exemplo aqui que é uma relação de 24 velocidades com 3 coroas no pé de vela e um cassete de 8 velocidades. Essa aqui é a relação que eu tenho atualmente na minha bicicleta. Se a gente pegar o número de dentes da coroa menor, que são 28, e dividir por 34 dentes do maior COG, eu vou ter um resultado de 0,77. Ou seja, quando eu usar essa relação, a roda da minha bicicleta vai ter um giro de 0,77. Não é nem um giro completo. E se eu pegar essa coroa maior aqui, com 38 dentes, e o menor COG com 11 dentes, e fizer a divisão, eu vou ter um resultado de 4,36 volta por pedalada. Ok, então essa é a matemática que a gente pode usar para poder fazer a escolha da nossa relação. Então, quanto menor o número, mais leve fica a pedalada e, consequentemente, mais lento e indicado para as subidas mais duras. E quanto maior o número, mais pesada e mais rápida fica a bicicleta. E essa é uma relação mais indicada para os trechos planos e até mesmo para você embalar nas descidas. A outra forma de você calcular essa relação é você multiplicar o diâmetro da roda que você usa pelo número de dentes da coroa do pé de vela. Esse resultado você divide pelo número de dentes da catraca ou do COG que você estiver utilizando, ou tentando fazer essa conta. O resultado é o número de metros que a bike vai percorrer com essa relação. Essa mesma matemática, então, levou os engenheiros a desenvolverem as relações de duas coroas com 10 ou 11 pinhões na catraca ou no cassete e as relações de uma coroa com 10, 11 e 12 pinhões na catraca. Nestes casos, as variações são a quantidade de dentes que existem nos pinhões. A SRAM é uma marca americana de grupos de câmbio e pioneira no desenvolvimento de grupos de uma coroa e cassetes de 11 e 12 velocidades. As linhas mais conhecidas de grupos da SRAM são as linhas NX com 11 velocidades, a linha GX com diversas variações, com duas coroas e vários números de pinhões, sendo a mais recente o grupo de 12 velocidades, e as linhas profissionais XO1 e XX1, que têm as versões com 11 e com 12 velocidades. Tanto na linha GX, XO1 e XX1 da SRAM, as linhas de 12 velocidades desses grupos são chamados Eagle. Por que essa conta é importante? Porque ela deve ser feita
para ver se a relação que você está encontrando, que você está comprando ou trocando na sua bike, ela se encaixa à sua cadência de pedaladas. Cada ciclista tem uma cadência ideal de pedal. A cadência ideal de pedaladas é a quantidade de giros do pedal que você faz por minuto, que te leva a um menor desgaste energético com o melhor desempenho possível. Então, não importa se você está no plano ou se você está pedalando numa subida, a relação de marchas é quem vai te ajudar a manter a sua cadência ideal, para você ter a melhor performance possível. Então, para concluir, nós vamos fazer um comparativo dessa relação de 24 velocidades que a gente fez as contas, com uma relação de 11 velocidades do grupo NX da SRAM, que tem uma coroa com 32 dentes e um cassete de 11 velocidades, em que o menor pinhão tem 11 dentes e o maior pinhão tem 42 dentes. Na relação de 24 velocidades que eu tenho lá na minha bicicleta, a marcha mais leve que eu tenho, ela tem um resultado de 0,77 volta por pedalada. E na marcha mais pesada, ela tem um resultado de 4,36 volta por pedalada, ok? Fazendo as mesmas contas, comparando então com o grupo NX de 11 velocidades, na marcha mais leve, eu vou ter um resultado de 0,761 volta por pedalada. E na marcha mais pesada, dividindo os 32 dentes da coroa do pé de vela pelos 11 dentes do COG, eu vou ter então um resultado de 2,90 volta por pedalada. Então, no caso da relação mais leve, eu terei um ganho que me favorecerá nas subidas mais duras que eu tiver que vencer. Já na relação mais pesada, eu terei uma perda bem acentuada de velocidade, o que exigirá um pouco da minha adaptação a esse novo grupo. Porém, como a intenção de uso desses grupos que eu dei de exemplo para vocês é a prática do mountain bike, onde a gente não atinge grandes velocidades se comparados, por exemplo, com o ciclismo de estrada, esse grupo vai me atender suficientemente bem. Com essa mudança, eu terei outros benefícios, como por exemplo, eu não vou precisar me preocupar com o cruzamento de marchas, no caso deste grupo, porque ele foi desenvolvido justamente para que eu consiga usar toda essa relação de 11 cogs. Então não há cruzamento, os câmbios foram desenvolvidos justamente para isso. Outro ganho importantíssimo aí é que os grupos com menor quantidade de coroas são grupos mais leves. Nesse caso aqui, eu vou eliminar aproximadamente 1 kg de peso na minha bike. Nos sistemas convencionais com mais de uma coroa, eu ainda tenho que administrar e me preocupar com o manuseio de um outro câmbio na mão direita e além disso me preocupar com a manutenção desse câmbio também. Então, agora que nós já conhecemos o funcionamento da relação das bikes, é hora de fazer a escolha. Eu já fiz a minha, coroa única, dupla ou tripla, cassete normal ou com super cog. Faça aí os seus cálculos e coloque a relação no papel. E aí você vai conseguir identificar qual a melhor relação para você. A dica que eu dou é, entenda qual é a sua melhor cadência. Na subida, na descida ou no plano, a sua cadência ela é igual em qualquer um desses níveis. Então você tem que entender qual que é a cadência que vai te levar à melhor performance. Depois disso, avalie o grupo que você usa já. Se esse grupo atende às suas necessidades em determinadas relações,
faça essa conta e identifique qual que é essa melhor relação, para que você identifique num novo grupo, no grupo que você está almejando, no grupo que você está querendo utilizar na sua bicicleta, se esse grupo vai te atender da mesma forma. Isso vale para quem utiliza a bike de estrada, isso vale para quem utiliza a bicicleta do mountain bike, não importa qual das modalidades. Você entendendo isso, com certeza vai ficar muito mais fácil você escolher uma melhor relação para você ter um melhor desempenho. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês a conhecerem melhor a relação e a entender essa matemática aí do mundo dos câmbios e das relações das bicicletas. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos também e deixar também seus comentários, principalmente se você ainda ficou com alguma dúvida. Manda sua pergunta para a gente vai fazer o possível para responder para vocês. Então, um forte e grande abraço para vocês, Deus abençoe a todos, tchau!